E conforme nós anunciamos, nós estaremos dando início durante essa semana a uma série de entrevistas com os candidatos que representam as 5 chapas que estão disputando a presidência da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, a OAB, aqui em Mato Grosso. Essas entrevistas terão um tempo já estipulado de 20 minutos, com 1 minuto de tolerância, conforme acordo feito na última semana com os representantes de cada chapa. O sorteio também foi decidido entre os representantes. E durante essa semana nós estaremos entrevistando cada um. O primeiro a ser entrevistado será o doutor José Moreno Sanches Júnior, da chapa Atitude e Ordem. Candidato, doutor José Moreno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Agnello. Prazer estar aqui convosco, com todos vocês que estão nos assistindo. O programa SBT Comunidade nos dando a oportunidade de estar junto a todos vocês, discutindo assuntos importantíssimos para a sociedade, para a advocacia. Agradecer também ao SBT, que sempre se posiciona de forma firme nas eleições da ordem, sempre trazendo, esclarecendo assuntos importantes para a sociedade. Obrigado pela oportunidade. Bem, a minha primeira pergunta é por que o senhor quer ser presidente da OAB aqui de Mato Grosso e o seu tempo começa a valer a partir de agora? Eu quero ser presidente da Ordem dos Advogados, seccional Mato Grosso, para nós resgatarmos os valores institucionais da ordem. Nos últimos anos, o Brasil tem vivido problemas gravíssimos de corrupção, problemas institucionais relativos à moral. O estado de Mato Grosso também envolvido em escândalos de corrupção infindáveis. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel fundamental na defesa da Constituição. Infelizmente, nas últimas gestões da Ordem, nós temos visto uma completa e total omissão no que diz respeito à defesa e resgate da cidadania e principalmente defesa da Constituição cidadã. Eu quero ser, presidente da Ordem para, juntos com todos os advogados do Estado de Mato Grosso, resgatarmos esses valores, fazermos cumprir o artigo 44 do Estatuto da Ordem e valorizar o advogado em todo o Estado de Mato Grosso. Mas isso só vai ser possível se tivermos independência, transparência e se tivermos atitude para mudarmos esse quadro que se apresenta. Candidato, o senhor vem pregando a renovação na Ordem dos Advogados aqui de Mato Grosso. O senhor já faz parte do Conselho já há algum tempo. E dentro da sua chapa também há membros que fazem parte deste Conselho. No último dia 4, o senhor se reuniu com jovens advogados aqui do estado de Mato Grosso. Como o senhor pretende lidar com essa questão, uma vez que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi comandada por, vamos dizer assim, operadores do direito mais experientes, né, e sempre com ramificações, ligações, principalmente com as questões políticas do Estado? São 3 aspectos aí de resposta à pergunta. Primeiro, há um pequeno equívoco, eu não faço parte da gestão. Eu já fiz parte, sempre participei da política classista, sou formado em 94 e desde 96 sempre me imiscuí realmente nas questões de política classista. Isso nos deu experiência e maturidade para sabermos hoje quais são os aspectos fundamentais para a melhoria da advocacia em todo o estado de Mato Grosso. Nós rompemos com o grupo atual em 2008, justamente, Agnello, por não acreditarmos mais na política classista que era utilizada e aplicada naquela época. Nós não acreditamos na infiltração político-partidária da ordem, nós não acreditamos que você pode ser um gestor com independência se você tem a intenção de ser, por exemplo, desembargador pelo 5º Constitucional. E nós vimos que a ordem foi impregnada de interesses particulares, onde advogados preocupados mais com interesses particulares, em ampliação de escritório, deixaram de cumprir
o papel fundamental da OAB, que é defender o advogado e defender a sociedade. Então, em 2008, nós rompemos com o grupo e passamos, sim, a fazer uma oposição madura, uma oposição séria, apontando os defeitos de gestão e, principalmente, as soluções. Nós tivemos a oportunidade de termos sido escolhidos por alguns integrantes da atual gestão para que eles viessem somar conosco nesse projeto de renovação. E o projeto de renovação, Agnello, ele está muito mais na atitude do que nas próprias pessoas. Não adianta você colocar pessoas que não têm nenhuma experiência em gestão e, principalmente, que não têm a coragem de tomar as medidas necessárias para que a gente avance. E nós teremos essa possibilidade real, nós teremos essa atitude, essa coragem. Nós fomos escolhidos por alguns membros da atual gestão, citamos especificamente um conselheiro federal, que é um conselheiro dos que mais trabalha em todo o país em benefício da ordem. E nós estaremos renovando mais de 90% da nossa chapa, jamais ocupou qualquer tipo de função na ordem. E é importantíssimo, como você mesmo falou, nós mesclarmos a experiência com uma completa renovação. E assim, juntos com todos os advogados do Estado, é que nós conseguiremos fazer com que o advogado seja novamente respeitado, com que o advogado se sinta novamente valorizado. O senhor falou agora há pouco da necessidade de melhorar os trabalhos dentro da OAB, principalmente com relação a essas questões que até então o senhor citou aí, que vinha acontecendo. Tratar a OAB como um escritório particular para cuidar dos seus interesses, ou seja, interesses pessoais daqueles que estão à frente. Isto é sério, o candidato doutor José Moreno, porque nós estamos diante de um Estado, nesse momento, envolto a escândalos, a corrupções. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso. Sem sombra de dúvida. Isso é algo que é visível, todos sabem dessa situação. Nós nunca tivemos, na história do nosso Estado, ex-dirigentes do Estado presos, acusados de corrupção, ex-primeira-dama, empresas envolvidas em conluio com os últimos gestores do Estado em problemas de corrupção. E o que nós vimos? A ordem completamente apática e sem se manifestar sobre os aspectos. Você sabe por que isso, Agnello? Por interesses pessoais. O gestor da OAB ele tem que ter uma completa independência e por isso que eu volto a frisar, nenhum membro da nossa diretoria tem vinculação político-partidária, nós não queremos ser desembargador pelo quinto constitucional. Nós queremos defender o advogado e defender a sociedade. E o que nós vimos? Nos escândalos de corrupção, onde se envolvia governador do Estado, integrantes do alto escalão do governo, como a diretoria da ordem, de um modo geral, tinha algum tipo de ligação profissional com essas pessoas, com esses entes, o que você via? Uma completa omissão da ordem. Então, quando você se predispõe a ser um gestor de uma instituição como a OAB, você tem que fazer uma escolha para a sua vida. Você pode sim advogar para o governador do Estado, para a primeira-dama do Estado, para empresas que acabem se envolvendo em corrupção. O que você não pode é ser omisso e deixar de cumprir o seu papel. Isso está acontecendo hoje dentro da OAB? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Nós tivemos 53 obras da Copa que foram pagas e não foram entregues. Os nossos filhos, os nossos netos, eles estão endividados por mais 4 gerações por conta de investimentos que não foram feitos no estado de Mato Grosso. E a ordem se manteve calada. Ela não cumpriu o seu papel, mais uma vez eu volto a citar, esculpido no artigo 44 do Estatuto da OAB, que é defender a cidadania, que é defender... O que ela poderia ter feito, doutor José Moreno? Você imagine a postura de um presidente da ordem indo diariamente cobrando atitude, cobrando posicionamento do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, questionando os atos do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Isso é ter independência e vou mais além. Nós temos a possibilidade legal de ajuizarmos ações civis públicas, mandados de segurança, enfim, lutar contra tudo aquilo que está errado em benefício da sociedade e do advogado. Mas se você, de alguma forma, tem alguma vinculação, você acaba tendo uma gestão morna,
uma gestão voltada e fadada ao fracasso. E nós não podemos mais deixar com que isso aconteça. Nós precisamos resgatar essa atitude. E agora eu acho impressionante que das 3 candidaturas postas, todas elas originadas da mesma gestão, tenham tentado se posicionar de que agora vão fazer, de que agora tentarão ter transparência na gestão. Isso não vai acontecer. Eles já tiveram essa oportunidade. Nós, com a equipe que montamos e com a postura que teremos, aí sim, faremos com que a OAB seja novamente, ela tenha a posição de vanguarda, a situação de vanguarda em relação a todos os problemas da sociedade e da advocacia. Bem, um dos aspectos que nós podemos, obviamente, perceber é o propósito da OAB, principalmente com relação a atender às necessidades de seus, obviamente, de seus interesses. Eu digo aí, cuidar dos advogados aqui de Mato Grosso. Quais são as principais reivindicações hoje da classe? Daquilo que ainda não foi atendido, daquilo que o senhor, como candidato, está oferecendo como proposta de trabalho? Agnello, a chapa Atitude na Ordem, ela terá como prioridade 01 a defesa do advogado em relação às suas prerrogativas. Nós completamos esse ano 21 anos do Estatuto da Ordem dos Advogados, onde nós temos ali elencado de forma firme, de forma muito tranquila, todas as prerrogativas a que nós temos direito. E, infelizmente, mesmo com 21 anos de vigência, nós temos visto diariamente o desrespeito a essas prerrogativas. Então, vai ficar aqui meu compromisso para o nosso primeiro e principal tema da gestão. É a criação da Procuradoria da Defesa das Prerrogativas. Nós iremos descentralizar o atendimento e, independentemente do local onde o advogado esteja estabelecido, se em Cuiabá, em Várzea Grande, em Nova Monte Verde, em Canaã do Norte, em Apiacás, independentemente, nós teremos um advogado contratado pela instituição para que ele possa fazer a defesa das prerrogativas desse advogado que teve as suas prerrogativas ofendidas. Um segundo item de extrema importância, nós iremos inovar em relação à caravana institucional. Nós queremos ter uma gestão participativa. Todos os anos, nos 90 primeiros dias de gestão, nós nos reuniremos com todos os advogados do Estado, serão obviamente convidados em cada uma das subseções, mais a diretoria local, o presidente da Caixa de Assistência, ou melhor dizendo, a presidente da Caixa de Assistência, que com certeza será da nossa chapa, e junto com os advogados, convidando também o Ministério Público, o Poder Judiciário, iremos elencar quais as principais demandas que os advogados tendem a ter resolvido naquele ano. Então, nós iremos interiorizar a gestão da ordem. Nós iremos nos aproximar e fazer com que você, advogado, com que você, cidadão, possa contribuir com as demandas e juntos montarmos a nossa plataforma de gestão. Então, essa interiorização, somada à defesa das prerrogativas, fará com que o advogado seja extremamente valorizado. E atuaremos firmemente, com independência, junto aos poderes constituídos, para resolvermos problemas relativos à falta de servidores, à falta de juízes, enfim, a tudo aquilo que faz com que as agruras do dia a dia sejam cada vez mais difíceis para a advocacia. A presidência da OAB não é um cargo remunerado. Porém, o que se ouve por aí é que essas campanhas elas estão sendo invejáveis do ponto de vista do gasto, né? E o senhor, inclusive, fez uma dura crítica, ou poderia dizer, levantou aí a lebre com relação aos gastos de campanhas de algumas chapas, como, por exemplo, a do doutor Leonardo Campos, por exemplo. De onde vem esse dinheiro? Por que todo esse interesse em ser presidente da OAB, uma vez que nem remuneração tem? Bom, o dinheiro da nossa chapa, da nossa campanha, eu tenho como responder para você. Ele vem da contribuição dos próprios advogados, dos advogados amigos que são apoiadores. Você veja, por exemplo, em uma chapa com 84 pessoas, se cada um fizer uma participação de R$500 a R$1.000, você levanta aí seguramente R$84.000. As nossas despesas,
elas estão sendo simplesmente para cobrir custos operacionais. O que faz com que a campanha da ordem seja cara do ponto de vista financeiro, infelizmente, é esse tamanho continental que o nosso estado possui. Então a gente tem que estar se deslocando, você tem que estar ficando em hotéis, você tem que ficar se reunindo com as pessoas do interior e nós não podemos nos esquecer de nenhum advogado do estado de Mato Grosso. Nós queremos advogar para todos os advogados dos 147 municípios do estado. Então veja, a nossa denúncia foi na verdade muito mais moral do que efetivamente do poderio econômico. Porque veja, quando você quer abrir um site, montar um site, é óbvio que você vai colocar lá Moreno presidente. O que aconteceu? Nós fomos verificar com os profissionais da área de comunicação que foram contratados por nós, que esse domínio já havia sido registrado pela assessoria de um dos candidatos. Isso não é atitude, com todo respeito, de uma pessoa que quer ser presidente da ordem. Você impedir que o outro candidato exponha as suas ideias, os seus projetos, fazendo um jogo pequeno e baixo como esse, me desculpe, mas ao meu ver não é uma postura moral. Então, ela não foi necessariamente uma postura financeira, mas ela mostra sim um domínio econômico, né? Nós não estamos fazendo festas inababescas, você pode perceber... Isso está acontecendo? Mas sem sombra de dúvida, você veja o lançamento... Quando o senhor fala em festas, o senhor está querendo se referindo ao quê? O lançamento da chapa de uma das candidatas foi um buffet, o lançamento da chapa de um outro candidato foi também um outro buffet. Ou seja, uma festa dessa você gasta 30, 40 mil reais. O senhor está falando de uma candidata, quer dizer, só tem uma candidata, é a doutora Cláudia. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Houve uma festa, isso é legal? Isso está predito dentro do estatuto da eleição da OAB? Não? Isso pode ser feito? Essa é uma outra questão que nós queremos moralizar na advocacia, na ordem dos advogados. Respondendo sua pergunta objetivamente. Infelizmente, alguns procedimentos que são proibidos na política partidária, pasme você e pasme a sociedade, são permitidos na política classista. Logo, nós que tanto lutamos, né, por eleições limpas, pelos direitos dos nossos clientes, da sociedade de um modo geral. Então, é permitido, por exemplo, boca de urna, é permitido fazer festas. Então, nós não concordamos com essas situações. O que nós fizemos? Nós montamos um comitê que a gente tem chamado de escritório. As nossas reuniões, como você disse, do jovem advogado, elas são feitas sempre no nosso comitê. Então, nós estamos lutando para uma mudança de postura ética, inclusive na própria eleição da OAB. Já adianto a vocês, se por um acaso efetivamente existir a boca de urna, nós lutaremos de forma incansável para que ela não aconteça. O senhor vai fazer boca de urna? Já que está liberado, conforme o senhor disse aí, praticamente aí dentro do estatuto aí, diferentemente das eleições constitucionais, parece-me que do jeito que o senhor diz aí, vale tudo então para as eleições da OAB. Veja só, para o pessoal da situação só não vale perder, né? Então, realmente para eles vale tudo. O que eu tenho para te dizer? Não é fácil uma chapa de fora da gestão conseguir fazer com que o convencimento, com que a comunicação chegue a todos os advogados. Nós iremos propor com todos os advogados um acordo de cavalheiros, onde a gente acabe com essa prática nefasta da boca de urna. Da boca de urna. Agora, nós precisamos pensar que nós temos que fazer a comunicação com as pessoas. Iremos avaliar se na hipótese de todos os candidatos efetivamente insistirem que irão fazer boca de urna, eu entendo que neste caso a gente fica numa situação ainda mais desvantajosa, né? Então nós vamos deliberar, nós vamos discutir com a coordenação e principalmente com os advogados também qual vai ser a nossa postura. Mas a ideia é não participarmos realmente de boca de urna. Vai ter prestação de contas esse ano dos candidatos, porque até então isso não acontece também nas disputas à presidência da OAB. O senhor estaria, por exemplo, disposto, sem nenhum problema, em prestar conta da sua candidatura? Meu amigo, nossa postura vai ser totalmente diferente de tudo que já existiu até hoje na advocacia classista do estado de Mato Grosso. Nós estamos inaugurando ou fazendo com que o nosso site possa
vir ao ar, está ao ar nas próximas horas, e nós já iniciaremos ali a prestação de contas, independentemente de já estar nessa nova resolução, nesse novo provimento do Conselho Federal, a necessidade de prestação de contas. E nós faremos isso para mostrar o quão diferente será a gestão. Um dos nossos primeiros atos de gestão, depois de vencermos, Agnello, será a criação do portal da transparência. Porque hoje, nós, advogados, não sabemos o que é feito com o dinheiro arrecadado das nossas anuidades, das taxas, dos emolumentos, e pasme você novamente, uma arrecadação que beira os 10 milhões de reais anuais. Então não faz sentido uma instituição que luta pela transparência, uma instituição que luta pelos direitos, pelas liberdades democráticas, não permitir que os próprios advogados saibam o que é feito com os seus recursos. Isso é grave. Isso é inadmissível. Então a prestação de contas nossa se iniciará já no nosso site de campanha. Bom, nosso tempo já está praticamente se encerrando. O senhor tem aí 1 minuto aí para suas considerações finais, obviamente se dirigir ao público interessado. Muitos profissionais de direito nesse momento estão lhe assistindo, né? Fique à vontade. Quero mais uma vez agradecer, em nome da chapa Atitude na Ordem, essa oportunidade que vocês nos concederam. É muito importante nós fazermos com que as nossas propostas e as nossas ideias cheguem até você que está aí nos assistindo. E eu quero pedir nesse momento que você pense efetivamente e analise o perfil dos candidatos, a origem de cada um, a história de luta que cada presidente, melhor dizendo, cada candidato teve. Nós, sozinhos, na verdade, pouco faremos, mas com a equipe que foi montada e com o seu apoio, nós iremos te representar de uma forma digna, de uma forma ética, de uma forma independente e transparente. Não haverá nenhum advogado ou advogada no estado de Mato Grosso que ficará sem a nossa atenção, sem o nosso carinho, inclusive, e principalmente sem a nossa defesa. Você se sentirá valorizado e eu só peço a vocês uma oportunidade. Acreditem no que nós estamos falando. Eles já tiveram a oportunidade deles e nada fizeram. Vote chapa 4, porque nós teremos atitude na ordem. Você que tem um amigo advogado, uma amiga advogada, peça votos por nós. Um abraço a todos, de todo o coração, até o dia 27 na nossa vitória. Obrigado por tudo. Conversamos nesta tarde com o primeiro dos 5 candidatos que estarão conosco durante toda essa semana. Eles que estão disputando a presidência da Ordem dos Advogados aqui de Mato Grosso, a seccional aqui de Mato Grosso. Amanhã o nosso entrevistado vai ser o doutor Leonardo Campos. Agradecemos a presença do doutor José Moreno Sanches Júnior, candidato a presidente pela chapa Atitude e Ordem. Nós vamos na terça-feira com o doutor Leonardo Campos, na quarta-feira com o doutor Fábio Capilé, na quinta-feira com a doutora Cláudia Aquino e na sexta-feira encerrando o doutor Pio da Silva.